Olá, boa noite. Eu sou a Aline Canabarra e, em nome do Sebrae Alagoas, dou as boas-vindas a todos vocês. Temos muita satisfação em tê-los aqui para conversarmos um pouquinho sobre como podemos fazer no meio dessa pandemia para manter aqueles clientes que já conquistamos e até conquistar novos. Nós temos a honra de receber a analista de tendências e futuróloga Carla Galo, especialista em desenvolvimento e talentos humanos, gestão de negócios sustentáveis, empreendedorismo, marketing e vendas. Carla Galo é uma vendedora de ideias e mentora de gestores. Seja muito bem-vinda, Carla. Boa noite, boa noite, tudo bom? Já temos aí 18 pessoas entrando na sala. É um grande prazer, em primeiro lugar, estar na plataforma do Sebrae. Essa casa, né, que hoje ela está um pouco dentro da minha casa, nesse novo formato, mas essa casa que sempre me recebeu há muito tempo. Eu digo que eu tenho orgulho de falar que eu sou palestrante do Sebrae, já palestrei em todos os estados do Brasil. Então, boa noite a cada um de vocês por permitir que eu entre nas casas de vocês através do Sebrae. E vamos hoje falar sobre isso, né? Sobre esse patrimônio que é o nosso cliente. Eu digo a vocês o seguinte: nós estamos vivendo um momento único, um momento que não é fácil para ninguém. Então, assim, como manter, resgatar, conquistar e até, na verdade, desenvolver novos clientes no meio desse contexto todo que a gente está vivendo. Esse que é o nosso foco dessa noite. Eu vou dividir a minha fala em 3 momentos. A gente vai ter um momento que eu vou falar sobre o impacto da pandemia nas nossas vidas e nos nossos negócios. Depois a gente vai falar justamente disso, de estratégia, de manter, resgatar quem a gente perdeu e conquistar novos clientes. Vocês fiquem bem à vontade de o tempo todo fazerem perguntas, na medida do possível. Se eu souber, se eu tiver competência para responder, eu vou responder. Quero fazer esse nosso bate-papo o mais prático possível. Eu quero falar dos mais diversos tipos de empresas. Enfim, vamos começar a trabalhar então? Vamos lá. Vou pedir para a gente botar aqui o primeiro slide para a gente começar, então, esse nosso bate-papo. Vamos lá. Tá aí a tela, ok? Beleza, deixa eu ver aqui. Batemos vários boa noites e tal. Vamos lá. Como manter, resgatar, conquistar clientes em meio a essa pandemia? Amigos, o coronavírus chegou e chegou realmente como uma ameaça. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu senti muito medo. Quando eu entendi o que estava acontecendo, eu senti medo. Então, assim, eu acredito que todos vocês, eu pergunto, né? Alguém aqui não se assustou com a pandemia? Eu lembro direitinho do momento que eu liguei a televisão e que a OMS comunicou: estamos vivendo uma pandemia. A referência histórica de pandemia que eu tinha, né, não de vivência, claro, mas histórica, era da gripe espanhola. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu sou uma pessoa que busco sempre muita informação, eu fui ler sobre a gripe espanhola, para entender o que era viver uma pandemia. Quando a gente começou a falar de quarentena, de fechar, eu não conseguia entender bem o porquê que aquilo tudo estava acontecendo, mas logo entendi que a gente tinha, sim, uma situação de perigo e que a gente tinha uma ameaça real. Essa ameaça se chamava coronavírus, que gerava uma doença, Covid-19. Então, essa situação toda fez com que houvesse uma reviravolta na nossa vida, né? Acho que gerou mudança repentina do comportamento do planeta. O planeta mudou. A primeira coisa que aconteceu foi o quê? A gente se fechou, né? Se fechou para não gerar o contágio. Isso tudo mudou completamente as relações humanas. Eu digo que o planetinha azul, ó, eu gosto muito dessa imagem que está aí. O planetinha azul ficou de cabeça para baixo. E eu digo mais, fez com que a nossa vida ficasse de cabeça para baixo.
Eu gosto muito desse slide que ele mostra, né? Claro que ele é humorado, mas ele mostra exatamente isso. Nós perdemos a noção de tudo que a gente julgava que era correto. Muitos tiveram seus negócios, agora não podem mais abrir. Então, eu sou dona de um restaurante, que eu tenho esse restaurante há muitos anos, era de família, e agora ele vai ter que fechar. Eu nunca eu fiz delivery, agora vou ter que fazer. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, com a Carla. O meu grande diferencial, desde que surgiu, eu sou palestrante há 30 anos. Eu, na verdade, nunca desenvolvi outra atividade na minha vida que não fosse palestrar, né? Palestrar, treinar, tudo que envolve o treinamento e desenvolvimento humano. E o meu grande diferencial sempre foi o presencial, olha só. Uma das atividades que eu desenvolvia no formato antigo, né? Era team building, que é o quê? Construção de equipes. Como é que a gente faz isso? Estando todo mundo junto, estando presencialmente. Esse era o meu diferencial. E, de uma hora para outra, esse meu diferencial foi retirado. Ou seja, eu agora, a Carla, que tinha um histórico de ser palestrante presencial, tem que se reinventar, tem que mudar. Então, eu digo que muitas pessoas ficaram realmente se sentindo como está essa imagem, de cabeça para baixo. E aí, o que acontece? Você perde o sono, você entra em quadros de estresse, olha só a imagem, né? Quem fuma, fuma mais, quem bebe, bebe mais, começa a se alimentar de forma errada. Então, a primeira fase pós-anúncio do quadro pandêmico, esse mundo nosso ficou de cabeça para baixo, o empreendedor, os próprios colaboradores, aquele que não é empreendedor, mas que faz acontecer dentro de uma empresa, perdeu as suas referências. Eu pergunto a vocês, a maioria de vocês sentiram-se assim, ou teve alguém que não se sentiu afetado? Deixa eu ver aqui, só tem boa noites por enquanto. A gente tem aí a Maílda, Vitor, da Núbia, dando boa noites, né? Mas, enfim, gostaria que depois vocês me falassem aí como que vocês se sentiram nessa primeira fase da pandemia. Mas a gente tem que tocar a vida. O coronavírus, ele teve que ser o quê? A gente teve que dizer, olha, vamos ter que conviver com ele. Eu tive 2 momentos assim de impacto. Um, quando foi anunciada a pandemia. Outro, quando eu entendi que nós só íamos conseguir voltar mais ou menos à normalidade, entre aspas, quando se tivesse uma vacina, e que uma vacina seria algo longo. Então, que nós teríamos uma situação que ia se prolongar. Quando eu tive esse entendimento, eu falei, então, a gente tem que criar um método de conviver, de retomar, de fazer acontecer no meio dessa pandemia. Então, vou falar agora a vocês, ainda não falamos do cliente, certo? A gente ainda está falando desse contexto para daí a gente chegar no nosso cliente. Eu vou apresentar a vocês uma metodologia, eu gosto muito de método. Acho que tudo na vida a gente tem que ter um método. Se eu vou cozinhar, eu tenho uma metodologia, né? Corta-se os insumos, bota-se em potinhos. Se eu vou arrumar um armário, eu tenho uma metodologia. Eu gosto muito de criar metodologias. E aí, a primeira coisa que eu parei e pensei, eu preciso fazer acontecer em meio a essa pandemia. Vou criar um método para isso. E eu desenvolvi, anotei mesmo, escrevi, fiz um planejamento mental e um planejamento escrito, onde eu desenvolvi esse conceito, os 4 R's para fazer acontecer no meio da pandemia. Querem conhecer meus 4 R's? Vamos lá. O primeiro R é o R de retomar. Aí você vai dizer, mas a retomada, cara, não foi bem depois, a retomada não é agora, não é desta retomada que eu estou falando, não é a retomada da economia. Eu estou falando de um método psicológico, né? Onde, de organização interna, e aí é retomar o quê? Vamos lá. Retomar, em primeiro lugar, a nossa força. Porque vamos combinar, né, gente? Foi um grande choque, foi um estresse inicial muito grande. Então, a gente tem que, retomar a força, né? Retomar nossos planos. Eu lembro que eu tinha feito lá o meu planejamento para o ano 2020, eu achei, numericamente era bonito, né? 2020, eu simplesmente peguei o arquivo do computador que estava o planejamento de 2020 e botei lá
tipo, deixei ele esquecido. Então, eu retomei, eu fui lá, abri aquele arquivo, olhei quais eram os meus planos para o 2020 antes da pandemia. Então, esse é o retomar a minha força pessoal, retomar os meus planos e retomar o foco. Como é que é isso? No primeiro momento, o foco passou a ser, na maioria das pessoas, o quê? A pandemia, o vírus, porque a gente precisava entender quem era esse inimigo. Essa situação fez com que a gente perdesse o foco no quê? No nosso negócio, no nosso trabalho, e eu não quero usar ainda a palavrinha, mas até no nosso cliente. Então, a primeira fase, o primeiro R, foi retomar a força, os planos e o foco, ok? Aí, logo em seguida, eu passei para o quê? O reduzir. Porque eu entendi que viriam momentos de dificuldade, que todo mundo está passando. Ontem eu assisti uma reportagem especial sobre a Inglaterra. É a maior recessão. A Inglaterra já determinou, né, já assumiu que está num quadro recessivo e o maior da sua história nos últimos 16 anos. Então, assim, eu entendi que sim, viria um momento de vacas magras, como a gente diz, e o R é o R de reduzir. Reduzir o quê? Custos. Então, assim, preciso reduzir meus custos de todos os sentidos. Qual é o meu custo fixo? A Carla Galo, palestrante, para conseguir operar, qual é o custo que ela tem? Vamos reduzir. E isso também para pessoa física. Então, o meu CNPJ tem que reduzir custos e o meu CPF tem que reduzir custos. Vamos reduzir insumos. E aí entra energia, o pacote de telefonia, pacote de internet. Espera que eu vou ligar aqui meu ar, que eu iniciei com o ar desligado, mas vamos, ficou calor aqui, só me dê um minutinho. Deixa eu ligar aqui meu ar, pronto, ligado o ar. Mas então, assim, o que eu preciso fazer para continuar operando? Eu preciso de internet? Sim. Eu preciso de telefonia? Sim. Mas vamos negociar, vamos reduzir esse pacote. E assim, eu fiz uma lista. Na verdade, estão mentindo a vocês, vou confessar. Quem fez isso não fui eu, porque eu não sou expert nesse aspecto. Eu sou casada, como sabe o Dil, que também é meu parceiro de trabalho. Nós temos uma empresa que chama-se GDF, e é essa empresa que é a pessoa, que é a razão social, né, que vende a Casa Galo. Então, quem fez esse planejamento todo foi ele, mas eu estava ali do lado dele, discutindo e ajustando. Então, nós fizemos um pacto de redução de custos, redução de insumos. E mais, eu olhei e mergulhei no meu fazer acontecer e decidi. E criei uma estratégia. O que eu posso fazer cada vez mais com menos. Então, assim, o reduzir é estar disposto a fazer mais com menos. Então, eu retomei, eu reduzi, e aí eu vou para o terceiro R, que é reinventar. Aí vem o lado bacana, né? Aí eu começo a usar criatividade. Bem, o meu diferencial é estar presencialmente junto com o meu cliente. Não posso mais, né? Não posso mais. O meu diferencial é fazer aglomeração, é fazer um team building onde as equipes ficam integradas, onde tem muito trabalho em equipe, conjunto. Não pode mais. Então, eu tenho que usar o quê? A minha criatividade. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. É começar tudo de novo, né? Eu tenho que sair da zona de conforto. E tenho que buscar soluções, sim. Eu vou confessar a vocês que o mês de março, eu praticamente não trabalhei. E não tenho vergonha de dizer isso. Sabe por quê? A gente muitas vezes vem assistir um palestrante e acha que nós somos mágicos, né? Alguns até são, eu tenho colegas que realmente são ilusionistas, né? Eles palestram usando o ilusionismo. Tem vários colegas, excelentes palestrantes que usam essa metodologia, mas não é disso que eu estou falando, né? Muitas vezes, quando vocês vêm buscar a informação com a gente, parece que tudo na nossa vida é maravilhoso, que a gente conseguiu imediatamente identificar. Vocês vejam que eu me apresento como uma futuróloga, e eu sou uma analista de tendências. Eu procuro sempre analisar as tendências e prever o que vai acontecer. No entanto, a pandemia
me pegou sim de surpresa. E o mês de março foi o mês que eu fiz isso. Ó. Eu criei essa metodologia, mas eu não consegui ir para campo. Ah, mas isso aconteceu em março, porque em abril, imediatamente, já tinha, olha, o terceiro item do reinventário, eu já tinha criado todos os produtos que hoje eu lancei no mercado. No mês de abril estava um verdadeiro congestionamento de lives, eu vi que precisava fazer algo novo. Então, a gente criou o tal do team building que fazíamos presencialmente, criamos ele à distância, e assim a gente criou um pacote de produtos para oferecer a esse novo mercado. Então, assim, o R de reinventar, ele faz com que a gente enxergue o mercado com outros olhos e, principalmente, saia da zona de conforto. E aí a gente vai para o último R, que é o R de realizar. Bem, agora é hora de todas aquelas ideias novas que surgiram, agora é hora de materializar, de efetivar e esteja disposto a trabalhar mais. Ah, mas não é home office? Mas, Carla, antes para você fazer essa palestra, tu tinha que viajar, pegar um avião. Você não está trabalhando mais? Estamos todos trabalhando mais, sim. O R de realizar, uma que requer essa adaptação, requer aprendizado de novas tecnologias. Então, todo mundo teve que aprender novas tecnologias. Ou seja, materializar, efetivar, predispõe também trabalhar mais. Deixa eu olhar aqui o chat para ver se a gente está indo bem, se temos ainda... Ó, aqui tem gente também me senti com medo, a Josi também sentiu medo no início. Bom, professor Osmar Coutinho, que bacana, meu colega. Osmar Coutinho é um grande palestrante. Seja bem-vindo aqui na nossa plataforma do Sebrae. Primeiro senti medo, Anailda, primeiro senti medo, depois entendi a necessidade de adaptação e criatividade. Bora lá, é isso mesmo. Marquinhos, muito obrigada, meu amor, tal. No primeiro momento, medo. Ó, muita gente está confessando aqui, né? Compartilhando comigo que sim, né? Que sentiu esse medo inicial. Vamos lá. Então, a gente agora já traçou, vocês conheceram agora essa minha metodologia, os 4 R's para fazer acontecer no meio da pandemia, retomar, reduzir, reinventar e realizar. Ok. Então, a gente falou agora de comportamento frente à pandemia. Chega a hora da gente falar agora do nosso cliente, né? Eu estou vestindo a camisa que eu estou vestindo, ó, essa camisa que eu estou vestindo é justamente essa tela que está aí no computador. Eu estou falando muito alto, é isso? Achei que tem o pessoal monitorando aqui. Se eu estiver falando muito alto, me mandem mensagem que eu baixo um pouquinho o tom. É isso, né? A gente está se adaptando. Eu sempre falei muito, de uma forma muito calorosa, digamos assim, e às vezes saturava até o microfone presencial e hoje em dia satura o microfone do computador. Então, se eu falar alto, o Sebrae também me avisa que eu baixo um pouquinho o tom. Mas, então, essa camisa que eu fiz especificamente para o nosso evento hoje, para esse webinar, define, não uma definição etimológica, né? Não a definição lá do dicionário, mas define a importância do cliente. Cliente é um substantivo masculino e feminino, aquele que precisa estar no centro do seu negócio, principalmente quando se fala de ações de marketing. O objeto de estudo indispensável para a sua estratégia de comunicação. Então, a gente agora vai começar a falar dele, do cliente, que nesse momento pandêmico nos foi até tirado, a depender do tipo de negócio, disseram assim, feche seu negócio, e te tiraram o teu cliente, foi ou não foi? E a gente teve que conviver com essa situação. Então, vamos lá. Manter um cliente custa 5 vezes menos do que conquistar um novo cliente. Isso muita gente sabe na prática. No entanto, a gente muitas vezes termina desmerecendo isso, termina desqualificando ele, que é a razão de ser do nosso negócio, né? Então, assim, sempre se soube isso. Essa questão não tem nada a ver com a pandemia. Antes de estarmos nessa situação pandêmica, já sabíamos que manter um cliente custa 5 vezes menos do que conquistar um cliente novo. No entanto, muitas vezes, nós não tratamos esse cliente que já foi conquistado como ele deveria e colocamos ele em risco, né? E aí eu pergunto, como manter clientes? Antes mesmo da pandemia, algumas regras eram muito claras. Vamos lá.
Eu digo o seguinte: para você manter o seu cliente, a regra é simples, a regra é clara. A resposta é relacionamento. Se você se relacionar com o seu cliente, você fideliza esse cliente. Relacionamento é tudo. Nós vivemos a era do relacionamento. Isso já era antes da pandemia. A regra era essa. Quer manter o seu cliente? Se relacione com ele. Olha só, você se relaciona com ele. Não é esperar que ele venha comprar de você para estabelecer a relação. Se relacione com ele. E aí a gente vem com a primeira premissa: atender é vender. Ou seja, a venda é uma consequência de atendimento. E atendimento é o quê? Relacionamento. Tem, muitas vezes tem empresas que elas querem elas visam só monetizar, só vender, e não entendem que a venda, a gente tem técnica de venda? Tem, mas cada vez eu falo menos de técnica de venda e falo mais de atendimento. Porque se eu estabeleço um processo de atendimento excelente, de atendimento satisfatório, de atendimento encantador, o que acontece? A venda é uma consequência deste relacionamento. Vamos falar de algumas ações que eu digo que são óbvias, né? Mas que são pouco praticadas. Essas ações, elas já eram necessárias totalmente antes da pandemia. No entanto, a gente agora a falha naquilo que a gente. Eu vou apontar alguns itens que a falha nesses itens antes do processo pandêmico vai gerar problemas sérios durante a pandemia. Vai ter bastante informação, acho que a tela vai ficar cheia de informação, talvez eu tenha que sair, deixa eu ver como é que vai ficar. Não, acho que eu posso, se eu ficar lá em cima, a parte de cima, pronto, beleza, o pessoal do Sebrae nos ajudando. Então, vamos lá. Se você quer manter o seu cliente, você tinha já antes, e vai ter que continuar, oferecer uma experiência de consumo exclusiva. Ter um atendimento ao cliente de qualidade. Antecipar suas necessidades. Antecipar. Ter empatia e personalização durante todo o processo de venda. Ter uma comunicação clara e objetiva. Ter transparência e flexibilidade durante toda a negociação. Construir programas de fidelidade e benefício com ofertas exclusivas para cada segmentação de cliente. Ter uma equipe bem treinada e focada na satisfação do cliente. Carla, mas eu só sou eu e meu marido. É uma equipe que tem que ser treinada e focada na satisfação do seu cliente. Criação de um sentimento de comunidade e pertencimento entre você, o seu negócio e o seu cliente. E saber aceitar críticas e sugestões do cliente. O cliente que reclama é um consultor gratuito. Bem, essas eram as regras para você manter o seu cliente antes da pandemia, ok? E aí vem a pergunta: e como manter meus clientes durante a pandemia? E mais ainda, se o meu negócio foi fechado, se por questões sanitárias o meu negócio precisou ser fechado, como é que eu vou manter um cliente se o meu negócio está fechado? Meus clientes foram todos embora, não é? Existe alguma mágica para isso, Carla? Vamos lá. Mais uma vez eu digo, mesmo com o teu negócio fechado, fechado temporariamente, porque assim, eu não estou falando aqui dos negócios que lamentavelmente terminaram durante a pandemia, que alguns negócios realmente deixaram de existir. Eu estou falando assim, aquela loja, aquele salão de beleza, aquele restaurante que temporariamente fechou, deixou de operar da maneira convencional. A resposta era necessário que você continuasse se relacionando com o cliente. Como? Como é que acontece isso? Vou dar um exemplo bem prático. Deixa só antes olhar como é que está o nosso chat aqui. Só temos boas noites. Ok. Se tivermos alguma pergunta, depois a gente vê. Vamos dar o exemplo, gente, especificamente aqui de salão de beleza. Então, os salões de beleza, imediatamente, em todo o território nacional, logo no início da pandemia, por questões, né, da OMS, a orientação foi:
não só da OMS, né, das organizações sanitárias, a orientação foi, fechou. Então, os salões de beleza ficaram assim, ó. Como é que está essa imagem? Tem gente aí? Não, né? Não tem profissional, não tem gente. Mas, atenção aqui, ó. A necessidade de cortar cabelo, hidratar cabelo, arrumar, ela permaneceu. Ou seja, as pessoas estavam nas quarentenas, as pessoas estavam, alguns tinham que sair para trabalhar, porque trabalhavam nos negócios essenciais, e a necessidade de usar aqueles serviços, ela permanecia, né? Então, assim, nós tínhamos os salões de beleza fechados, mas os clientes continuavam ali. Só que muitos donos de salões não se relacionaram mais com esses clientes. Outros, aqueles que entenderam a necessidade de manter esses clientes, mesmo com o seu estabelecimento fechado, agiram rápido. Foram para as redes sociais, né? Porque o que sobrou, se o presencial, se o físico não podia mais operar, muitos já estavam presentes na rede social, às vezes de uma forma muito incipiente, mergulharam nesse mundo das redes sociais, descobriram o WhatsApp, né? Descobriram toda a gama, que o WhatsApp muitas vezes era única e exclusivamente para você fazer um agendamento de horário, enfim, descobriram isso, formaram grupos no WhatsApp e, ó, se relacionaram com seus clientes. Eu tenho exemplos fantásticos de salões de beleza de norte a sul do país, que essa imagem mostra muito bem. Então, eu sou a cabeleireira, eu crio um grupo de WhatsApp com todos os meus clientes, e eu começo, então, a orientar, olha, como cuidar do cabelo na quarentena. E aí surge uma oportunidade de negócio. Por quê? O meu cliente está em casa, não está nem indo ao supermercado com frequência, nem as lojas de cosméticos também estão fechadas, então eu deixo de vender o serviço de cabeleireiro, né, de escova, de corte, de hidratação, de tintura, mas eu vendo o quê? Produto. Eu vendo produto. Eu crio lives para ensinar a hidratar. Eu faço a hora da tintura. Eu vi uma cabeleireira que fez uma coisa fantástica. Ela criou, então, várias clientes precisavam pintar o cabelo, né? Clientes que têm já os brancos, que não querem conviver com os brancos. Ela fez ela, através de uma plataforma, ela reuniu e ensinou. Então, mistura, vai. Foi até uma coisa super divertida. E assim, dessa forma, conseguiu o quê? Relacionar-se com os seus clientes e até monetizar. Porque ela conseguiu não vender o serviço, mas vender o produto. Então, isso é fundamental a gente entender, que manter clientes no passado, antes da pandemia, já era com relacionamento, e durante a pandemia não mudou. Aquele empreendedor que conseguiu criar um elo de relacionamento com o cliente, manteve esse cliente. Ok, pessoal? Sigamos, então. A gente já viu assim, a questão do manter o cliente, mas e o cliente que foi embora, né? O cliente que, por uma razão qualquer, eu perdi. Eu perdi o time, eu não consegui manter esse cliente fiel a mim, né? Eu não consegui manter esse cliente se relacionando com o meu negócio. Por falha minha, ou a gente vai ver mais adiante, como eu faço? O que eu faço para resgatar esse cliente nesse contexto de pandemia? A primeira coisa que eu preciso saber é assim, quem é o cliente que foi embora, quando ele foi embora e por quê? Porque daí a gente vai ver, bem, ele foi embora quando eu ainda não estava me relacionando, não tinha criado ainda uma plataforma de relacionamento com o cliente. Pronto, então é bem mais fácil. Não, eu já tinha criado uma forma de relacionamento e ele foi embora. Ele foi embora porque ele me pediu um produto e eu não tinha. Então, assim, eu preciso primeiro pesquisar e entender quem são esses clientes que eu perdi, em que momento e principalmente essa pergunta, por que eu perdi o meu cliente? Mas, gente, a gente não pode fazer essas perguntas e se enganar, né? Assim, por quê? Eu perdi porque nós estamos vivendo uma pandemia. Essa é uma resposta muito óbvia, né? Ou seja, eu tenho que olhar o que aconteceu que esse cliente deixou de comprar comigo, de usar o meu produto ou usar o meu serviço.
Tem um slide aqui, aí vocês vão dizer, mas, Carla, esse slide está todo borrado. As letras estão borradas, sim, as letras estão borradas propositadamente, sabe por quê? Porque eu quero que todo mundo agora se concentre na tela do seu computador, do seu smartphone e, ó, fixe nessa tela e esforce-se para ler, né? Esforce-se para ler. O que está escrito ali? Não existe cliente inativo. O inativo é o vendedor, que não se faz presente na memória do cliente. O cliente está ativo, comprando com um concorrente. Aí, rapidamente, tem gente que vai questionar: será? Mas e a crise? E o dinheiro? O dinheiro não ficou mais escasso? E o corona? O corona não é o centro de tudo e ele agora não está comprando de ninguém? E será que ainda sobrou algum dinheiro para gastar? Esse para gastar me dói, eu não gosto. Eu falo com o empreendedor diz: não, o cliente está sem dinheiro para gastar. E o que tu vendes para ele? É gasto? Ou é o investimento numa necessidade que ele tem? Então, se você já pensa assim, ó, o meu cliente está sem dinheiro para gastar, em primeiro lugar, tu não sondou ainda a real capacidade de compra do cliente. Tu já está pressupondo que o que você tem para oferecer a ele é gasto, né? Então, aí já muda completamente a visão de relacionamento, certo? Continuamos aqui com boa noite e tal, não temos ainda algum comentário significativo. Vamos lá. Me tirando aqui do cantinho, se eu quero realmente, pronto, se eu quero realmente resgatar esse cliente, eu tenho que criar um canal de contato. Veja bem, eu perdi esse cliente, eu estou no meio de uma pandemia, eu preciso criar um canal de contato. Em algumas situações vai ser físico, que é a reabertura parcial da minha estrutura física ou as redes sociais, o mundo digital, mas eu tenho que criar um canal de contato e tenho que contatar esse cliente. Mas aí tem um problema. Antes da pandemia, eu muitas vezes menosprezava o valor do cadastro de cliente. E agora eu sei, às vezes eu digo, eu até sei, olha, sabe quem é que não está mais comprando de mim? A Carla Galo, aquela palestrante, pois é, ela não está mais comprando comigo. Sim, e o WhatsApp da Carla? Não sei. E o telefone fixo da Carla também não sei. E o e-mail da Carla, muito menos. Então, quem já não cadastrava seus clientes antes da pandemia, nesse momento pandêmico vai, ó, ter que trabalhar redobrado. Mas é importante que você crie um canal de contato com o cliente, que você contate com esse cliente, que você entenda a dor do cliente. O que é a dor do cliente? A necessidade dele nesse momento. O tamanho do dinheiro que ele tem para investir naquilo que vai satisfazer ou vai minimizar a sua dor. Mais uma vez, vamos dar o exemplo da cabeleireira. Então, ela conseguiu agora falar com a Carla, né? Ela resgatou a Carla. E aí, qual é a tua dificuldade, Carla? Pois é, eu tinjo meu cabelo está muito seco nessa pandemia, mas eu também estou com pouco dinheiro para investir. Pronto, está desenhada a dor da Carla. Agora, eu tenho que buscar um produto ou serviço que vai suprir essa dor. Então, planeje adequações para suprir a dor do cliente. Bem, avalie a viabilidade dessas adequações. O que eu quero dizer com isso? Talvez você tenha que reduzir preço, talvez você tenha que criar um novo meio de logística, mas essas ideias que você teve para atender ou minimizar a dor do cliente, elas são viáveis para o seu negócio? Você tem que ir lá no papel, tem que buscar ajuda. O Sebrae está aí para isso, tem programas de consultoria e mentoria excelentes. Então, busque ajuda, não tente resolver tudo sozinho. Tem aqui, se eu fizer o resgate desse cliente que foi perdido de forma patrocinada, estou fazendo de forma correta, patrocinada. A gente vai entender um pouco melhor com essa pergunta. Eu não entendi bem o que seria de forma patrocinada. Eu vou depois entender um pouco melhor essa pergunta. No final, a gente volta para eu tentar te responder de forma mais detalhada, ok? Ofereça a solução para esse cliente. Então, avalie a viabilidade dessas adequações e ofereça a solução para o cliente. Contate, contate, contate. Vai dar trabalho resgatar? Vai, mas faz parte do teu negócio. Então, assim, vocês entenderam, a primeira coisa é criar esse contato, é contatar,
e entender o que você precisa oferecer para o cliente. E ver, muitas vezes, você talvez vai ter que dizer, não, eu não tenho como atender. Então, vai ter cliente que você realmente vai perder, vai deixar de fazer aquele negócio, porque muitas vezes a tua estrutura, que já está deficitária, lembra? A gente reduziu, né? Se não fizer o processo de reduzir, fazer mais com menos, você vai terminar não conseguindo atender a todas as dores dos seus clientes, ok? Sigamos, então. A gente já falou de como manter os clientes, né? De como resgatar. Agora, como que a gente atrai clientes? Estou falando com vocês de Lauro de Freitas. É uma cidade da Grande Salvador, da Bahia, estou falando da Bahia. E a minha cidade tem o bairro que eu moro, chama-se Vilas do Atlântico. E tem um comércio local, assim, muito próprio. E eu vi muitos negócios tendo que fechar. Eu vi negócios fecharem, fiquei triste, a gente fica triste, a gente está perdendo vidas, né? Então, se a gente está perdendo vidas, que nos deixa muito triste, é claro que negócios também nos tocam o coração, mas eu também vi alguns negócios abrindo. Então, eu ando pelas ruas de Vilas Atlânticas aqui muito atenta, eu ando nesse mercado virtual e enxergo, sim, no meio desse contexto todo, negócios abrindo e se conseguindo atrair novos clientes. Como que eu faço para atrair clientes dentro desse processo todo de pandemia? Primeira coisa, eu tenho que entender quem é o meu público-alvo e quem é a minha persona. Acho que vocês já devem ter ouvido falar desses termos, mas mais do que nunca, nesse momento, entender esses dois conceitos é fundamental. Vamos lá, o que é meu público-alvo? Meu público-alvo é algo amplo, né? Então, eu atendo homens e mulheres de 27 a 50 anos, casados e com filhos, média salarial de R$ 4.000. Esse é meu público-alvo, ok? Mas se eu quero conquistar clientes mesmo, eu tenho que ir mais no detalhe, eu tenho que criar a minha persona, que é o meu cliente ideal. É aquele que realmente fecha com o meu produto, me monetiza de forma ideal, que cria um equilíbrio nas minhas contas e ainda me dá satisfação neste relacionamento. Então, minha persona é a Marina, que tem 32 anos, é casada e tem 3 filhos, se formou em psicologia e abriu sua própria clínica, costuma pegar férias em dezembro para viajar com o marido e filhos, tem preferência por destinos quentes e praias, prefere comprar suas viagens diretamente em uma agência, mantendo o contato humano. Mora em Campinas, São Paulo. Como é que eu sei disso? Sei disso porque antes mesmo da pandemia, eu já pesquisava o perfil ideal do meu cliente. Então, a construção da persona, ela não é mágica, não é assim que você deita, dorme e diz assim, eu vou sonhar com a minha persona. Não é isso. É uma análise para quem eu sempre vendi, né? Então, primeiro você cria o público-alvo, daí você vai segmentando, até você conseguir chegar nas personas e conseguir criar, mais uma vez, canais de contato para relacionar-se com ela e conquistá-la como cliente, ok? É fácil? Não, não é fácil. O outro passo na pandemia é que você tem que começar a enxergar uma relação com o teu cliente phygital. O que é phygital? Cada vez mais as relações comerciais se darão de duas formas concomitantes, a forma física e a forma digital. Sim, terão algumas empresas que vão ser 100% digitais. Já eram antes e alguns negócios estão se estruturando 100% digitais. Mas a maioria dos negócios, mesmo os pequenos, mesmo os locais, vai ser uma mescla de mundo físico com mundo digital. E a gestão dessa capacidade do físico e do digital é que vai fazer com que você conquiste sempre mais novos clientes no meio desse contexto de pandemia. Até porque a gente tem que entender assim, né? A gente está falando muito de retomada, e a retomada não pressupõe o fim da pandemia. A gente ainda tem aí um longo período ainda de adaptações. Então, esse mundo digital, que é a união do físico com o digital, veio para ficar. E digo assim, um grande risco que a gente corre, a gente, que eu digo, é nós, empreendedores, conforme a gente vai, o mundo voltando àquilo que a gente conhecia, a gente esquece as conquistas fantásticas da pandemia, digamos, né? Ou seja, essa relação com o digital e essa relação
produtiva com o digital, a gente perde. E aí a gente vai perder mercado, sim. O futuro, essa tela que está aqui é o futuro. O futuro são relações físicas e relações digitais com os nossos clientes. Isso funciona na conquista e na manutenção dos clientes, ok? Fica claro, gente, o que é isso, né? Essa questão, esse conceito, acho que é um conceito bem importante. Sigamos, vamos lá. E como é que eu, dentro desse contexto físico, como é que eu conquisto novos clientes? Com o método UAU. Esse é o método UAU. O que é o método UAU? É o método que você simplesmente o cliente te descobre, ele te descobriu nesse mundo digital, ou 100% digital, né? Não vamos mais falar dele 100% físico, porque eu não acredito mais nisso. Acho que nesse mercado mesclado, físico e digital, e você, dentro desse mercado, tem algo, ó, que o cliente se encanta, uau! E isso te faz diferente dos teus concorrentes. O método UAU é o quê? O método UAU é isso aqui, ó. O método UAU é diferenciais competitivos. O que eu tenho para oferecer para o meu cliente que os meus concorrentes não têm. Ah, mas o meu concorrente vai me imitar. Logo vai. Mas quem consegue inovar, quem consegue oferecer algo diferente do mercado, faz isso aqui, né? Gera o uau, que é esse método que o cliente diz, olha, uau, vou comprar lá, porque é algo encantador, é algo que realmente é diferente dos demais. Aí vem a pergunta, o atendimento é um diferencial? O atendimento é a cereja do bolo? Deixa eu ver aí, gostaria que alguém, vamos ver o pessoal aí, me responde. Me responde vamos ver quem aí interage comigo aqui no chat. Quero ver. Essa pergunta agora aqui eu vou querer ouvir vocês. O atendimento é um diferencial? Ninguém vai responder? Vamos ver, deixa eu ver aqui quem é. Deixa eu olhar aqui. Não consigo acessar os nomes das pessoas, mas enfim, deve ter. Eu estou vendo aqui, tem a Liz, né? Tem o Gustavo, tem o Vitor, tem a Nailda, tem a Thalita, tem a Glaé, tem a Josi, tem o Osmar, né? Enfim, eu pergunto a vocês: atendimento é um diferencial? O atendimento é a cereja do bolo? Já que vocês não me responderam, eu respondo e digo: não, não é. Atendimento é uma obrigação. Ó, atender é vender. Então, o atendimento, na verdade, é o mínimo que você pode oferecer para construir o relacionamento. Lembram que a gente está vivendo a era do relacionamento. Então, atendimento é obrigação, ok? Agora, vamos seguir assim. O que eu vou fazer? O encantamento é outra coisa. Encantar o meu cliente, surpreender o cliente, estava esperando um prazo e chega num outro. Isto sim é diferencial. Agora, atendimento é obrigação, ok? E aí eu pergunto: preço é diferencial competitivo? Aí sim, o preço realmente atrai cliente, mas para ver como é complicado, né? Então, a Carla agora acabou de dizer que preço é um diferencial, então, se eu conseguir ter um preço baixo, um preço bem competitivo, eu estou ganhando mercado, estou ganhando clientes. Ah, cuidado, frágil. Frágil porque você, sim, está conquistando clientes pelo preço, mas está criando uma relação extremamente frágil. Frágil por quê? Porque se você focar, né, só no preço, vai levar o cliente para um círculo vicioso e vai fazer os famosos leilão de orçamento. E atenção, nesse mundo digital, fazer leilão de orçamento é muito fácil. Eu estou na frente todos os meus possíveis fornecedores estão aqui nessa telinha e eu faço assim, olha, consegui tal preço. Então, se você focar só em preço, você vai criar esse círculo vicioso e veja bem, no presencial o cliente ainda tinha que ir num cliente, no outro, ligar. No digital é muito fácil, ele dispara uma série de e-mails, pede os orçamentos e até joga de um cliente para o outro e realmente você vai criar esse círculo vicioso, ok? Não venda só preço, venda valor, né?
Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, assim, é importante que você estabeleça uma relação de preço, mas principalmente de valor, que o cliente entenda o valor do que ele está levando. E valor é benefício percebido, porque muitas vezes você tem claro o benefício que você está oferecendo para o cliente, mas o cliente não está percebendo. Então, valor é benefício percebido, né? E aí a gente vem, assim, alguns exemplos. Tranquilidade, conforto, status, segurança, isso tudo são benefícios intangíveis que são percebidos pelo cliente. E é isso que agrega o tal do valor no teu produto. Então, muito cuidado em focar só no preço, embora, sim, preço possa ser, sim, um diferencial competitivo, ok? E aí, gente, mais uma vez, como atrair novos clientes e vender mais, né, no meio da pandemia, juntando tudo isso que eu falei. Então, em primeiro lugar, busque sempre um diferencial. Essa questão do diferencial é fundamental. Então, a gente tem que ter um diferencial, levando em consideração aquilo que eu disse, não é um atendimento, não é um atendimento e o preço é muito frágil. Então, Carla, qual é o diferencial? Não sei, porque o diferencial é algo. Eu não posso criar aqui da regra de. Como é que a gente diz? Receita de bolo para que diferencial, porque o diferencial a gente tem que analisar cada negócio, né? Então, a depender de alguns segmentos, a gente consegue pressupor alguns diferenciais, aí com a criatividade a gente vai. No meu segmento, eu busquei alguns diferenciais, algumas questões que eu sei que eu posso oferecer para o cliente, que outros colegas têm mais dificuldade de conseguir por características de cada um, mas é fundamental que você busque, então, esse diferencial. Crie conteúdo de forma direta. Então, se você vai... Aqui apareceu, no meu slide, eu tenho o criar conteúdo como no mundo digital, mas eu não estou falando só do mundo digital. Se você trouxer para o mundo físico também, o importante é que você tem que criar esse conteúdo, porque conteúdo vai gerar o quê? Relacionamento com o teu cliente. E nesse momento de pandemia, venda a qualidade de vida. Tudo que envolve qualidade de vida é o que a gente quer nesse momento. Então, assim, se você conseguir, junto com o teu produto ou serviço, vender qualidade de vida, você consegue conquistar clientes. Aí, um dia desse, eu estava falando com um cliente, ele falou assim, pois é, cara, mas eu vendo eletricidade, eu vendo produtos de eletricidade, né, para uma casa específica de eletricidade, que vende fio, tomada, enfim. Isso não tem nada a ver com qualidade de vida. Como que não? Sim, tem. Se você mostrar para o cliente que ele fazer uma reforma na sua instalação elétrica nesse momento vai gerar uma maior tranquilidade, uma maior segurança, até para fazer todos esses equipamentos elétricos que estão funcionando na casa nesse momento que se está ficando mais em casa, é gerar qualidade de vida, pronto. Então, a questão é embale o teu produto ou serviço dentro desses conceitos. Embale com um diferencial, gere conteúdo direto e associe a qualidade de vida, porque é tudo que todo mundo quer nesse momento, qualidade de vida, ok? Vamos lá, seguindo o barco. Qual caminho você quer seguir? O da crise ou da oportunidade? Tenho certeza que todo mundo aqui vai falar da oportunidade. Aqui agora eu vou contar alguns cases de pessoas que decidiram seguir o caminho da oportunidade. Quero apresentar a vocês uma marca aqui da minha cidade, a Bellasté Lingerie. É uma marca que eu, inclusive, sou cliente e que ela tinha uma loja física dentro de um shopping aqui do nosso bairro, do bairro de Vilas Atlânticas. E diante da pandemia, os shoppings tiveram que fechar, ou seja, a loja fechou, porque o shopping estava fechado, e a empresária decidiu, inclusive, entregar a loja física. Então, o shopping fechado, e ela encerrou a loja física. Pronto, acabou, não tem mais a marca, não consigo mais comprar, negativo. O que ela fez? Ela logo se posicionou no meio da pandemia. Qual foi o conceito que ela criou? Fique em casa, fique linda e fique confortável. Ela vendia lingerie, não era isso? Então, fique em casa, fique linda e fique confortável. Então, estava para abrir a minha loja de roupas físicas. Agora tenho que focar
no online, só com canais de venda consigo? Sim, sim. Ó, esse caso, esse exemplo que eu vou dar agora da Bela Stay é exatamente isso, ó. Ela tinha uma loja física, ela fechou a loja física, mas ela já estava presente nas redes sociais, né? Forte dela era o Instagram, e ela também se comunica muito com a gente através do WhatsApp, né? Tem grupo. Não, eu não faço parte de grupos, eu não sei se ela tem um grupo de WhatsApp, deve ter. Mas, assim, já estabelecia contato com via WhatsApp, né? Mas o que eu achei fantástico é que a empresária se posicionou. Ela entendeu assim, ó, você, mulher, minha cliente, vai ter que ficar em casa. Vai ficar em casa linda e vai ficar em casa confortável. No momento em que ela criou isso, que ela comunicou, essa imagem que eu estou colocando aqui para vocês é de um card que estava postado justamente no Insta dela, né? Então, ela comunicou isso para nós, clientes, e ela entendeu isso na sua estratégia de marketing e vendas. E, imediatamente, ela começou a vender para nós, então, o quê? Esses pijaminhas, transadinhos, confortáveis, que eu consigo sair da cama, passar o dia todo de pijama, de uma forma confortável e, ao mesmo tempo, linda. Ela fez toda uma comunicação usando uma digital influencer, então, ela colocou uma digital influencer que tem uma força nessa região, uma força aqui, porque é um negócio mais regional, ela não saiu focando o Brasil inteiro, ela saiu focando as clientes dela da loja física, né? Então, essa digital influencer fazia, se vocês entrarem, eu convido vocês a entrarem nesse Insta, né? Vocês vão ver, tem uma sequência de fotos dos pijamas maravilhosos, dessa digital, dentro do dia a dia da quarentena, né? Lendo, trabalhando em casa, no home office, sempre com esses pijamas bonitos que a gente... Opa, eu quero um também, né? E mais do que isso, ela começou a buscar produtos que tinham a ver com a pandemia, mas com um diferencial competitivo. Máscara todo mundo vende. Agora, vocês estão vendo qual é? O que vocês viram nessa máscara? O que ela tem de diferente? Olha aqui, ó. Essa máscara não tem o quê? Não tem elástico, essa máscara não tem fitinha para amarrar, essa máscara ela adere ao rosto da mulher, nos deixando ainda mais bonitas, né? Olha que fantástico. Então, ela conseguiu criar uma estratégia competitiva e de diferencial, ok? E aí, mais uma vez, usando um card dela, essa frase, eu acho que sintetiza o pensamento que a empresária teve e o que a gente tem que ter. Se você muda a maneira de olhar para as coisas que você vê mudam. Então, a crise se transforma numa oportunidade. Oportunidade, né? O que é oportunidade? Os romanos tinham o hábito de nomear ventos. O vento que mais apreciavam era chamado de obiportus, vento oportuno. Essa é a origem da palavra oportunidade. Este vento levava as embarcações para os portos. O que significa um porto? O que é o porto? Assim como uma porta, o porto é segurança, mas é movimento, é entrada e saída, é aquilo que te impede de ficar parado, estagnado e prisioneiro da inércia mental e da falta de opções. Ainda falando, nós já estamos chegando, né, quase estourando o nosso tempo, mas ainda falando, né, de empresários que não se estagnaram e que conseguiram se adaptar, eu quero citar mais um case, aí vem um case nacional, que é a Dimona. A Dimona é uma marca de camisetas personalizadas. E aí, como foi o processo de transformar rapidamente uma fábrica de camisetas em uma fábrica de máscaras? Foi isso que eles fizeram. Então, rapidamente, eles adequaram a produção deles e passaram a produzir máscaras. Mas, olha o diferencial, muitas empresas fizeram isso. Olha que coisa bacana. Um casal que tem uma menina chamada Manu fez esse desenho, o Convida. E esse desenho, os pais dela levaram para o pessoal da Dimora e fizeram uma parceria, uma campanha humanitária, na qual o lucro da venda dessa camiseta era revertido para ajudar pessoas em vulnerabilidade. E aí se criou essa campanha fantástica, que você comprava pela internet a camiseta, a máscara do Convida e transformava cada kit que você comprava, uma parcela era transformada em
alimentos para pessoas vulneráveis. Essa campanha ganhou força na internet, famosos aderiram aqui, tá, as imagens dos famosos, ou seja, lugar comum isso? Não, inovação, diferencial competitivo. Amigos, a minha internet parou, não vi a resposta sobre o atendimento, sobre se o atendimento era um diferencial. Não, Alice, o atendimento não é um diferencial. O atendimento é uma obrigação. O atendimento é, na verdade, o mínimo que tu pode fazer para estabelecer uma relação com o teu cliente. Então, assim, diferencial competitivo, a gente falou que vai ser outras questões, né? Vai ser cada negócio a gente vai criar um diferencial, mas atendimento é uma obrigação. No finalzinho eu passo novamente o slide aí para você ver. Nós estamos chegando agora no momento que é a retomada, né? A plaquinha agora vem, estamos de volta. Atenção, retomada não é término da pandemia, certo? Então, assim, a retomada é um momento muito crítico, porque ao mesmo tempo que a gente começa com aquele afã de vou abrir, vou conseguir vender de novo, a própria vida, né, do empreendedor e do seu cliente é colocada em risco, se não for feito de maneira correta. Então, o que as pesquisas mostram? Se você quer conquistar, manter os seus clientes nesse processo de retomada, olha que fantástico. O próprio Sebrae fez essa pesquisa e a Federação do Comércio também fez, né? O que realmente está movendo o consumidor de modo geral hoje no mundo, né? Mas a pesquisa foi mais especificamente no Brasil. Saúde, segurança e solidariedade. Esses são os 3 S's que norteiam as decisões dos consumidores atualmente. Então, o consumidor, neste momento pandêmico, na hora que ele vai investir, ele pensa na saúde, ele pensa na segurança, ele pensa em solidariedade. Então, quando a gente consegue ter essa tríade em mente, a gente consegue sim conquistar, manter o relacionamento com os nossos clientes e enfrentar essa pandemia de frente de uma forma segura e, em primeiro lugar, preservando as vidas, para depois preservarmos os CNPJs, que também é muito importante. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Albert Einstein falava isso. E mais do que nunca, essa frase ela é oportuníssima, porque o que é o tal do novo normal? Eu trabalho com tendências, a gente enxerga que o novo normal é algo completamente a ser construído. Por isso, a gente tem que quebrar paradigmas, pensar realmente de outra forma e fazer as coisas diferentes, senão a gente vai cair num círculo vicioso e daqui a pouco a gente vai estar repetindo todas as coisas e vai estar perdendo espaço no mercado. Essa frase, ela me acompanha já há bastante tempo, bem antes da pandemia, mas ela se faz muito forte nesse momento. Com propósito, você traça um plano. Com metas, você tem foco. Com sonhos, você tem energia para voar. Amigos, eu digo o seguinte, ali ao teu business, ao teu negócio, um propósito. Nesse momento, o propósito vai fazer toda a diferença. Tenha metas diárias, semanais, anuais, porque isso vai fazer com que você não perca o teu foco. O foco, no teu cliente, né? O foco no teu negócio. E não deixe de sonhar, não. Não é o coronavírus que vai fazer com que os teus sonhos sejam apagados. Claro, alguns brasileiros perderam seus entes queridos, e isso é muito triste, né? Isso realmente faz com que a gente sofra. Mas, mesmo aqueles que tiveram perdas, a gente tem que continuar. A gente tem que continuar, e o sonho é sim uma energia fantástica que nos tira os pés do chão e que nos faz sonhar. Nós estamos chegando então ao final, eu vou abrir para perguntas aqui, e eu quero dizer, em primeiro lugar, obrigada, gratidão por vocês estarem comigo aqui, me acompanhando, né? E aqui está os meus endereços nas redes sociais, quero vocês lá nas minhas redes sociais, quero manter um relacionamento com vocês. No Facebook eu estou como Carla Galo Palestras, no Insta é Palestrante Carla Galo. Vai lá, faz comentários,
Se você tem alguma questão que não quer colocar aqui no chat para os demais, pode me perguntar, pode ir lá no Instagram, fala comigo no, no, no direct, no meu site, tem o meu telefone, tem meu WhatsApp, mas eu posso dar aqui também meu WhatsApp, é 71993165789. Podem perguntar. Se eu puder ajudá-los, terei enorme prazer em fazer, ok? E agora a gente abre para debates, para perguntas. Estou aqui para tirar as dúvidas do que foi falado. Eu vou só voltar rapidinho ali, vou voltar rapidinho, tem como eu voltar rapidinho no slide do que a colega não conseguiu ver? Posso voltar? Dá tempo aqui? Rapidinho, que é do. Deixa eu voltar aqui rápido, tá. Que foi a pergunta do. Cadê? Que era do. Ai, aqui, tá. Se eu fizer no resgate desse. Peraí, deixa só achar aqui, daí eu já respondo. Ó, aqui, ó, a gente está chegando aqui agora. Olha aí, ó. Aqui, olha a pergunta, né? A pergunta era, aqui, ó. Atendimento é um diferencial? A resposta é não, atendimento é obrigação, ok? Hospedando barato. Está me perguntando, se eu fizer o resgate desse cliente que foi perdido de forma patrocinada, estou fazendo de forma correta? Eu queria entender o que é esse forma patrocinada, impulsionar uma propaganda relacionada à nossa prestação de serviço. Sim, tá. Agora entendi, com certeza. Sim. Esse resgate é válido, está correto. Agora, crie uma estratégia de comunicação, dessa comunicação que está chamando patrocinada, correta. Eu acho que nesse momento a gente tem que entender que nós empresários, não dominamos todas as áreas. E a área, principalmente esse mundo digital, ele requer realmente especialistas, né? Então, assim, tá no caminho certo, pode fazer, agora busca assessoria, que talvez às vezes não consiga fazer da melhor forma. E volto a dizer, tem muita mentoria acessível e a gente está na plataforma dos bons consultores. O Sebrae é um parceiro do empreendedor e tem realmente como ajudar nesse momento. Mais perguntas? Acho que não temos mais perguntas. Oi, Carlinha. Oi. Eu acredito que ficou tão claro, né, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida, vai colocando no chat. A gente foi elencando à medida que foram surgindo e acho que ficou bem claro para todos vocês. Fiquei muito feliz que eu vi que a gente teve uma sala estável, né? Eu fico muito preocupada quando a gente tem a sala instável, que é que ele entra e sai, né? Então, eu fiquei muito feliz que eu vi ali, claro, uma que outra pessoa, sendo a gente manteve o número 30, né? 29, a gente manteve estável. Fico muito feliz e agradeço a cada um de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma para os negócios de vocês. Isso. E aí ficou claro, né, que retomar, reduzir, reinventar e realizar são as palavras-chave para manter e conquistar os novos clientes, né? Cliente. Então, a gente tem que vestir a camisa do cliente, né? Isso aí. E o Sebrae também vem se reinventando para estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, né? Que é a nossa razão de existir. Vocês que estão aqui, é a nossa razão de existir, né? Vocês podem acessar o site da loja Sebrae e conferir os outros eventos, palestras e oficinas como essas que a gente está ofertando como forma de lhes fortalecer cada vez mais, principalmente nesse momento, né? Com certeza. Quero agradecer, muito obrigada por essa maravilhosa, inspiradora. Eu agradeço a participação de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Deixo aqui um momento para você fazer o nosso encerramento. Um abraço a todos e contem sempre conosco do Sebrae. Bem, eu só tenho a dizer o que eu sempre falo. Muito obrigada. Obrigada, contem comigo, contem com o Sebrae. Uma boa noite, se cuidem, porque a pandemia continua aí, mas viver é bom demais. Beijo. Isso aí. Boa noite e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.